Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar o 30º domingo do tempo comum ano A. Refletindo na liturgia da palavra, vamos contextualizar aquilo que a liturgia nos apresenta a partir da primeira leitura. Nós sabemos que hoje praticamente todos os países têm embaixadores para defender o direito dos seus cidadãos. Quando este está no estrangeiro, as pessoas vão morar no estrangeiro por causa de trabalho, por causa de estudo, por causa de tratamento de saúde, etc. A pessoa que faz a opção tem que abandonar a pátria, os amigos, a família e precisa de todo tipo de ajuda. A primeira leitura da liturgia desse final de semana fala exatamente do auxílio ao estrangeiro. Porque naquele tempo não não existia embaixada. As pessoas dependiam exclusivamente da caridade, do amor do seu semelhante estrangeiro. Sem ter leis que os defendiam, os estrangeiros estavam submetidos a todo tipo de injustiça. Então, abusar dos estrangeiros, submetê-los a trabalhos pesados e humilhá-los, escravizá-lo, era muito frequente e para muitos povos uma prática comum. Mesmo hoje, com as embaixadas, a situação não é muito diferente. Imagine naquele tempo. Em relação ao povo de Deus, Israel, já se tinha uma lei que dizia que este tipo de tratamento ao estrangeiro era proibido, porque a lei lembrava que eles haviam sido estrangeiros e até escravizados lá no Egito. Então a lei dizia: ama o estrangeiro, porque tu também fostes estrangeiro na terra do Egito. Os israelitas se sentiam intimamente solidários com os estrangeiros, porque havia passado muitas vezes pela experiência do exílio. A profissão de fé dos israelitas começava assim: meu pai era um arameu errante e minha mãe uma hitita. Desceram para o Egito e ali permaneceram como estrangeiros. Isto é, para que eles nunca esquecessem as suas raízes, para que assim não desprezassem os outros que eram estrangeiros. Então a leitura traz uma recomendação muito clara em relação a este mandamento de Deus: não perturbarás o forasteiro, nem o oprimirás. No mundo de hoje existem ainda muitas discriminações, comete-se injustiças contra quem pertence a outra nação, a outro grupo social, a outra raça, e isto muitas vezes acontece até mesmo dentro das nossas comunidades cristãs, dando privilégios a uns grupos e desprezando a outros. E depois a leitura ainda apresenta para aqueles que pertencem ao povo de Deus o preceito de não maltratar o órfão e a viúva.
a Bíblia, quando fala de órfãos e viúvas, está querendo falar de pessoas completamente desprotegidas, a mulher sem o marido e os filhos sem os pais, pois são pessoas que facilmente se tornam vítimas de abusos. Mas sempre Deus se levanta em defesa dos vulneráveis, dos desprotegidos. Deus, que defende os estrangeiros com a sua força, também sustenta o órfão e a viúva com a sua providência. Mas como Deus sustenta com a sua providência estas pessoas? Então, a leitura diz: quando for recolher o trigo e esquecer um feixe, não voltes para pegar. Quando fores sacudir a oliveira, não voltarás para pegar o que ficou nos galhos. O que ficou será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Aí podemos dizer: ah, padre, eu estou livre deste pecado, porque eu nunca tive oliveira e nem sei como é um pé de azeitona. Eu nem nunca vi uma plantação de trigo. Mas quem já teve sobra de comida aqui e guardou na geladeira? Ou, pior, quem já jogou comida fora? Quem aqui já fez compras e encheu a despensa, que quando terminou o mês e foi fazer outra compra, tinha alimentos na despensa ainda, ou coisas com o prazo de validade vencida? Ah, padre, perto de mim não tem estrangeiros, nem viúva e nem órfão. Quantas pessoas que vêm do norte e nordeste e passam necessidades. Quantas crianças pelas ruas passando fome. Quantas pessoas bateram nas nossas portas e nos vem logo o pensamento: é um ladrão, é um alcoólatra, é alguém que não gosta de trabalhar. E no final da leitura, Deus nos lembra também um fato que era muito comum naquele tempo e que perdura, infelizmente, até o dia de hoje: emprestar dinheiro para depois explorar o outro com altos juros. Então, percebemos que esta leitura não tem nada de arcaica. Pelo contrário, é muito atual, é presente nos dias de hoje. Pessoas que se aproveitam de pessoas mais fracas, dos mais pobres, dos menos favorecidos, dos que estão na miséria, para roubar-lhe, enganar-lhe e enriquecer-se nas custas destas pessoas. Porque tem pessoas que fazem especulação até naquilo que é básico para a simples sobrevivência, como, por exemplo, o aluguel exorbitante, os remédios caríssimos, os gêneros alimentícios com preços absurdos e até muitas vezes o próprio leite da criança. Na segunda leitura, São Paulo elogia a comunidade tessalônica, porque ele vive percebendo que esta comunidade está praticando a caridade para com os outros, dizendo que os membros desta comunidade se tornaram bons, e cita esta comunidade como exemplo para todas as outras comunidades. Será que as nossas comunidades podem ser citadas como exemplo
de acolhida ao estrangeiro, as viúvas e os órfãos dos nossos dias. São Paulo fala dos laços fraternos, os contatos e o conhecimento recíproco entre as várias comunidades, uma ajudando a outra, sem disputa e sem exploração. A liturgia quer nos ensinar neste final de semana que o mais importante de tudo é o amor, é amar os irmãos, amar a todos, mas principalmente os mais necessitados. Refletindo no Evangelho, que nos direciona para essa reflexão também, os judeus tinham 613 mandamentos e os rabinos ensinavam que todos eram importantes e obrigatórios. Mas sempre havia discussão de qual destes 613 mandamentos seria o primeiro ou maior dos mandamentos. Entre eles se dizia que o maior mandamento era a observância do sábado. Mas outros rabinos diziam que os dois maiores mandamentos eram amar a Deus e ao próximo. E provavam isso citando Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento. Todo o israelita conhecia muito bem esta fórmula de oração, porque recitava 2 vezes por dia, de manhã e pela tarde, obrigatoriamente. Mas hoje nós aprendemos que amar a Deus de todo o coração é dar o primeiro lugar para Ele nas nossas vidas, como ir na celebração eucarística dominical, antes de começar o dia, reservar um tempo de oração. O mesmo deve ser feito ao findar do dia, além das práticas devocionárias, como o terço, as celebrações solenes, os dias de festas e principalmente praticar a caridade para com o meu próximo. O que não pode ter é o pensamento errado de amar a Deus e oferecer-lhe sacrifícios e orações, colocar dinheiro como oferta para que meu nome seja lembrado e se torne uma pessoa honrada na comunidade e respeitada pelas outras pessoas que da comunidade participam, sendo elogiada pelo telhado que doou para a igreja, pelo altar que foi pago com seu dinheiro, pelo dízimo alto que se paga, pois amar a Deus é rezar no seu quarto com a porta fechada. É fazer oferta sem que a mão esquerda saiba o que fez a direita. É fazer o sacrifício do jejum sem fazer cara de hipócrita para dizer que está jejuando. Por isso é que todo início do tempo da Quaresma, nós refletimos na quarta-feira de cinzas esta passagem do Evangelho. Então precisamos entender que o amor de Deus não é um tranquilizar a consciência, baseando a vida na observância de normas. Tendo que assistir à missa, eu vou. Tendo que fazer jejum, eu faço. Tendo que ir em uma procissão, eu vou. E assim eu vou me sentindo tranquilo na consciência, porque consegui satisfazer a Deus. E agora posso ficar tranquilo
que nada de mal irá me acontecer. Será que isso é amar a Deus? Será que isso é amar os irmãos? Nós amamos a Deus quando nos mantemos em uma profunda escuta da sua palavra e a colocamos em prática. Esses momentos nós procuramos oferecer alguma coisa para Deus na oração. Mas para que essa oração seja realmente agradável a Deus, nós precisamos necessariamente estar em comunhão com o irmão, porque senão a nossa comunhão com Deus é vazia e sem sentido. Que possamos aprender a mensagem da liturgia desse 30º domingo do tempo comum e colocá-la em prática, porque esses dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é o caminho mais perfeito para que possamos chegar na salvação eterna. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.